Preocupação para todos nós. A hepatite C, uma doença grave do fígado. A maioria das pessoas não sabe que sofre desse mal. Só no Brasil existem cerca de 3 milhões de pessoas infectadas. E dessas, apenas 150 mil, mais ou menos, foram diagnosticadas. O SBT é apoiador da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. E para ampliar essa discussão sobre a hepatite, está aqui comigo no estúdio a enfermeira Maristela Fiorini, da Vigilância em Saúde aqui do estado, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. De Porto Alegre, Secretaria Municipal. Tudo bem, Maristela? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia para você. Boa tarde agora, né? Já estamos entrando depois do almoço. Depois do almoço. Maristela, qual é o quadro de hepatite aqui em Porto Alegre? A situação é muito grave? Em Porto Alegre, nós somos hoje a capital com o maior número de casos. E a gente atribui isso a várias coisas. Primeiro que se tem muitos casos da doença, isso é fato. E as causas são múltiplas, a gente pode falar sobre isso. E segundo que a gente tem uma vigilância epidemiológica muito atuante, que já vem trabalhando há 20 anos no diagnóstico desses casos, estimulando que se faça teste, estimulando que se procure o serviço de saúde para fazer o diagnóstico e para tratar a doença. Mas a gente é uma capital onde a doença é importante, se tem muitos casos e por isso tem que ficar alerta para as formas de transmissão e para o diagnóstico precoce. Por que Porto Alegre tem esse destaque? Por essas duas situações que eu falei. Uma, a gente tem um risco associado ao uso de drogas injetáveis, compartilhando seringa e agulha. A gente tem também muitas pessoas que não acreditam na transmissão das doenças e acabam compartilhando objetos. Então, todo objeto que tenha sangue de outra pessoa, seja num procedimento qualquer, odontológico, cirúrgico, na manicure, na tatuagem. A gente tem hoje situações que as pessoas fazem procedimentos sem a biossegurança, onde tem sangue de outras pessoas. Também se associa, algumas pessoas relatam transmissão sexual, porque o vírus está presente no sangue e também está presente em fluidos orgânicos. Ele é encontrado no sêmen também, é uma fonte importante. E aí, numa relação sexual com traumatismo, pode ter a transmissão da doença. Além de ajudar a evitar a transmissão da hepatite C, o uso de preservativo nas relações sexuais também ajuda no combate à AIDS, que a nossa cidade é uma cidade que também tem problema em relação ao HIV/AIDS. Cura, tratamento. Então, a hepatite C, até 93 não se conhecia o vírus. A partir de então, os tratamentos foram sendo instituídos e hoje, desde o ano passado, já se começa a falar em novos medicamentos, os chamados inibidores da protease, que são medicamentos que são tomados via oral. E a partir desse ano, lá, julho, agosto, o Ministério da Saúde pretende implantar na rede pública e o tratamento será somente via oral, com expectativa de tratar de 3 a 6 meses, com uma boa resposta sustentada, em torno de 70% a 80% de cura. Então, hoje, a hepatite C, em termos de tratamento, ela avançou muito, e isso é um alento para aquelas pessoas que são portadores do vírus, porque até então era um tratamento mais longo, de 6 meses a 1 ano, com medicação injetável. Hoje, a gente já está se falando somente em tratamento com medicação via oral, que é um avanço muito grande. Fala um pouquinho mais sobre as consequências desse diagnóstico tardio. Isso aí pode levar a pessoa até a precisar de um transplante, não é? Então, assim, o vírus da hepatite C, o grande problema é que ele é silencioso. Muitas vezes a pessoa entra em contato com o vírus, nem sabe quando, não faz uma fase aguda com as características de outros vírus da hepatite, não fica amarelo, não tem febre, não fica com a urina escura. Então, a pessoa não sabe que contraiu o vírus, continua tendo a sua vida e, ao longo do tempo, esse vírus vai agindo no hepatócito, que é a célula do fígado, e, ao longo do tempo, ele poderá ter um tumor hepático, esse tumor não ser debelado, não ser tratado e acabar fazendo um transplante. E o que a gente coloca muito é isso. Às vezes a pessoa se expôs a um risco, foi usuário de droga injetável, compartilhou seringa e agulha, teve relações com múltiplas pessoas, fez uma série de procedimentos, não teve uma fase aguda, não sabe que tem o vírus e não faz o teste. Hoje também, já há 2 anos, se tem o teste rápido, que é um teste que se faz nos postos de saúde, nos centros de atenção especializada. Então, a pessoa vai até o serviço de saúde, o teste é feito, rapidamente se tem o resultado e, a partir daí, é encaminhado para tratamento. Porto Alegre tem hoje um serviço especializado de atendimento às hepatites virais, o SAI Hepatites, que fica no Hospital Presidente Vargas, que o paciente, depois do diagnóstico, ele leva em torno de 1 semana a 15 dias para chegar ao especialista e encaminhar o tratamento. Então, por ser uma capital que tem um grande número de infectados, a gente tem um avanço muito grande nas questões de diagnóstico, de encaminhamento para consultas e de tratamento. Qual é a recomendação que você acha pertinente nesse momento? Que as pessoas procurem os postos para fazer o teste? Exatamente. Todo mundo?
todas aquelas pessoas que possam ter um risco agregado maior, porque às vezes a pessoa não teve nenhum risco agregado, não tem um risco dela ter contraído o vírus, mas aquela pessoa que teve uso de droga, que teve múltiplos parceiros, que se submeteu a muitos procedimentos, especialmente quem recebeu sangue antes de 93, quando o vírus não era conhecido e não era testado nos bancos de sangue, essas pessoas têm indicação de fazer o teste. A gente viu já, e as estatísticas mostram, que o maior número de infectados são aquelas pessoas maiores de 35 anos. Então, os maiores de 35 anos, esses com certeza. Porque muitas pessoas, e eu sou dessa época, faziam injeções em casa, com seringas que eram usadas para muitas pessoas, que eram somente fervidas, não eram esterilizadas, e toda a comunidade usava as seringas e agulhas. Então, se uma dessas pessoas tinha o vírus, a chance de ter contaminado é muito grande. Então, especialmente os maiores de 35 anos, eles têm indicação de procurar um serviço de saúde, que pode ser o seu médico, no consultório, as mulheres no ginecologista. Hoje já se tem uma cultura das ginecologistas pedirem o teste do anti-HCV, no posto de saúde, nos centros de testagem e aconselhamentos, mesmo que fazem o teste da AIDS, também fazem o das hepatites. Maristela Fiorini, quando o repórter, o entrevistador faz pouca pergunta, é porque o entrevistado é muito bom. Então, parabéns, claro. Obrigado. Super esclarecedora a sua entrevista aqui no SBT Rio Grande. Volte quando quiser. Tá bem, muito obrigado. Tá bem, obrigado pela sua entrevista. Vamos em frente.